Nesse vídeo você vai aprender sobre os 4 passos que todo investidor tem que percorrer e que tipo de investimentos fazem sentido para cada momento da tua vida financeira. A gente vai falar sobre dívidas, sobre reserva de emergência, sobre investimento com base em objetivos ou goal-based investing e também a gente vai falar sobre investimento para a sua independência financeira. Fala investidor, fala investidora, aqui é o Kelvin Saigussa da Faz Capital, escritório de investimentos da XP que te ajuda em todos os aspectos da sua vida financeira. Investimentos, seguros, crédito, enfim, o que você precisar da sua jornada dentro do mercado financeiro. E olha só, eu sei que é bem complicado começar a investir. Tem muita informação espalhada por aí, e mesmo com esse tanto de conteúdo, ainda assim você não se sente realmente seguro para tocar todas as suas próprias decisões de investimento. E olha, sendo bem sincero, eu também já me senti assim no começo da minha jornada financeira. Por isso, nesse vídeo aqui, a gente vai tratar sobre as etapas da jornada do investidor, de dívidas, reserva de emergência, investimento com base em objetivos, independência financeira, para que você saiba o estágio em que você está e assim você se sinta confortável para fazer os investimentos que fazem sentido para você dentro dessa realidade, dentro desse contexto. Essa aqui é a junção de uma série de metodologias que eu aprendi no decorrer dos meus estudos, tanto como economista, assim também como especialista em investimentos, e também é muito base do que a gente faz aqui dentro da Faz Capital para os nossos clientes. Com mais aí de 5 mil clientes e mais de 2 bilhões de reais sob gestão, a gente sabe uma coisa ou outra sobre o assunto e é justamente isso que a gente vai falar no decorrer aqui desse nosso vídeo. O primeiro passo para você investir é não ter dívida. E isso acontece justamente porque o custo da dívida que você vai ter é provavelmente bem maior do que o rendimento que você teria se você tivesse esse investimento investido ali em algum lugar. E a lógica por trás disso é bem simples. A instituição que te dá o crédito também é aquela mesma instituição que oferece isso em produtos de investimento. Em alguns casos, inclusive, isso é feito justamente para que o banco financie as suas próprias operações de crédito. Por exemplo, se você pega um empréstimo, ele precisa de um funding em algum outro tipo de ambiente. Então pega, por exemplo, a LCI de um banco. A letra de crédito imobiliário é fonte de arrecadação para que você consiga ali pegar um crédito imobiliário, por exemplo, para construir a sua casa. Olha só o que o próprio site da Caixa fala sobre as suas LCIs. É justamente por isso que o custo da sua dívida tem que ser maior do que o rendimento da sua aplicação financeira. O banco, que tem um investimento, e o crédito também, precisa ganhar dinheiro dentro dessa operação. E é justamente isso que a gente chama de spread bancário. A diferença aí, entre o custo do investimento e o retorno desse empréstimo. Ah, Kelvin, então eu entendi. Não é para investir enquanto eu tô com dívida, porque eu vou estar sempre perdendo dinheiro. Isso, é exatamente isso. Só que depende. Existe um cara que você precisa levar em consideração, que é o tal do CET, o custo efetivo total, que é o quanto você realmente paga de juros e de taxas em uma transação de crédito, como por exemplo um empréstimo, um financiamento imobiliário ou algo nesse sentido. Você precisa ficar atento a esse tipo de taxa, porque é justamente ela que define se você tem capacidade financeira para investir, independentemente das dívidas ou não. Na maior parte das vezes, você vai precisar resolver suas dívidas antes. Só que tem alguns casos em que não é de todo mal investir enquanto você tem uma dívida com baixíssimo custo efetivo total. Como é o exemplo aí do financiamento estudantil e o financiamento imobiliário, e você sabe que tem um custo efetivo total mais baixinho. Repara que lá atrás eu dei um exemplo de crédito imobiliário para dizer que você não deve investir o seu dinheiro com dívidas. E agora eu falei que o financiamento imobiliário pode ser um dos casos em que você consegue investir independentemente das dívidas. Isso é de propósito, tá? Para que você sempre olhe com bastante carinho o tal do CET para tomar suas decisões financeiras daqui para frente e não decore as coisas que eu tô falando. Foca no CET e vê se de fato faz sentido ou não a tua operação financeira. Ah, mesmo assim, tô inseguro para tomar esse tipo de decisão e não sei o que eu vou fazer. Beleza, tudo bem, faz parte. Da mesma forma que você vai ali no dentista quando dói o dente, por exemplo, ou então no nutricionista quando você quer melhorar sua saúde, comer mais saudável, você pode contar com a ajuda ali de algum tipo de especialista financeiro para cuidar da tua grana. E se esse é seu caso, é só mandar uma mensagem, por exemplo, em um dos nossos canais aqui embaixo que a gente pode te ajudar para ver se faz sentido ou não esse tipo de operação. Se não tem mais dívida, ou então tá com um CET bem controlada, então tá na hora de montar sua reserva de emergência. E aqui a ideia é bem simples. Essa grana, ela é guardada para te ajudar no caso de algum imprevisto que possa acontecer. É o caso aí de você perder a sua fonte principal de renda,
o caso do carro quebrar, de ter algum empecilho de saúde, qualquer problema aí que fuja do seu orçamento. E veja bem, esse dinheiro não é feito ali para você aproveitar Black Friday não, tá? Se você gastar essa grana com promoção por aí, com alguma coisa da Shopee, etc., você pode cair numa cilada e acabar não tendo o suficiente para cuidar de você mesmo caso alguma coisa aconteça. Inclusive, por isso, é importante que você defina aí uma quantidade de dinheiro que seja condizente aí com a sua realidade financeira, que pode ser diferente de amigos e de familiares, por exemplo, tá? E a ideia geral aqui é que você guarde algo próximo de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal em uma aplicação de baixo risco e alta liquidez, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco para que você consiga entender algumas das opções que são possíveis para essa realidade. E o motivo desse prazo de tempo específico que eu estou comentando é para que você tenha uma tranquilidade temporal. Caso, por exemplo, você perca a sua renda e precise se reajustar dentro do mercado de trabalho, ou então que você precise se recompor financeiramente. E olha que interessante, esse prazo que eu acabei de mencionar muda bastante. E tem especialistas que falam de 3 a 12 meses, porque as realidades são muito distintas para cada pessoa. Por exemplo, se você pensa num contexto rural, é bem comum que um produtor rural se planeje para a reserva de 12 meses, especialmente levando em consideração o prazo de uma colheita para outra. A gente nunca sabe se vai ter fartura ali no campo ou não. Então, ter essa reserva te deixa ali confortável num contexto de produtor rural para você poder viver independentemente do resultado na sua fazenda. E essa lógica se aplica para outros tipos de realidade também. Pensa aí, caso você tenha uma outra função, servidor público, pode ter uma necessidade menor de reserva, considerando que a renda ela está, entre aspas, garantida. Por outro lado, ali, profissionais autônomos, né, um médico, etc., pode precisar de um prazo maior. Tudo isso vai depender do seu perfil e da sua realidade e ainda, num contexto autônomo, da sua demanda. Só que essa aqui não é a única forma que você pode se proteger de imprevisto da vida não, tá? A questão aqui da reserva de emergência. Antes de construir essa reserva, ou ainda talvez de forma complementar, você pode levar em consideração outros tipos de produtos, como por exemplo, um seguro, que atenda aí o seu estilo de vida e também os riscos que você vive aí dependendo da sua realidade. A gente tem aí, por exemplo, né, o seguro de renda, o seguro de incapacidade temporária e o de incapacidade de permanência. Esses são alguns exemplos que podem te ajudar dependendo aí do teu tipo de experiência de trabalho. Mas vamos voltar aqui para o assunto que de repente deve estar aí na sua cabeça. Onde é que eu invisto para fazer essa reserva de emergência? Né? Eu falei muito sobre formas, estruturas, etc. Mas como é que eu coloco esse dinheiro ali em algum lugar? Então, aqui você precisa investir em produtos de alta liquidez que você pode resgatar todo dia e com baixo risco, justamente para que você não sofra de nenhum tipo de oscilação negativa que tenha algum tipo de chance de quebrar, por exemplo, quando o mercado estiver em baixa. Esse é o caso, por exemplo, da poupança, de CDBs de pelo menos 100% do CDI, de fundos referenciados DI e do Tesouro Selic. Eu falo um pouco mais sobre isso aí, cada um desses ativos em detalhes nesse vídeo aqui. E também comenta um pouquinho, né, do porquê que cada um desses exemplos que eu acabei de comentar são melhores do que a reserva de emergência. Então confere no vídeo aqui. Agora que você já passou pela etapa de dívida e de reserva de emergência, você também tem a opção opcional de passar pelos investimentos com base em objetivos. E a ideia aqui é bem pragmática. Se você quer fazer uma viagem para fora, comprar um carro sem usar um crédito, né, comprar uma casa também sem usar um crédito, ou realizar qualquer tipo de sonho que demande uma quantidade relevante de dinheiro, é esse o tipo de investimento que você vai precisar fazer para conseguir se programar, para conseguir fazer esse tipo de objetivo. E aí, diferentemente aí da reserva de emergência, aqui você não está preocupado se o seu investimento é resgatável, por exemplo, todo dia, ou se ele oscila ou não. A sua preocupação aqui é com o poder de compra do seu dinheiro. Se você quer viajar para fora, por exemplo, não é para você se surpreender se o dólar subir muito ou se cair muito ali próximo da sua viagem. O seu investimento tem que cuidar de você para que você não precise se preocupar com esse tipo de coisa lá na frente. E é por isso que aqui você tem que priorizar aplicações que façam sentido para o objetivo que você quer realizar, considerando prazo, a moeda do seu sonho e a regularidade dos aportes dos seus investimentos. Pensa comigo aqui, ainda ali sobre o caso de viajar para fora. Você pode se programar juntando dólares de forma regular para que você não se surpreenda com o câmbio na data da sua viagem. E para fechar, a última etapa que todo investidor tem que percorrer é a da independência financeira, que é justamente aquela parte do seu patrimônio que é destinada para sustentar ali todo o seu custo de vida para sempre. E a ideia aqui é que o dinheiro que você tem investido seja suficiente para pagar todos os seus custos de vida, sem que você precise de algum outro tipo de fonte de renda externa. Pode ser que você conheça isso como aposentadoria pelo INSS, previdência privada ou aquele papo de viver de dividendos. Todos esses caminhos que eu acabei de mencionar são possibilidades para tal da independência financeira, assim como tantos outros que envolvem investir o seu dinheiro para adquirir algum tipo de renda passiva lá na frente.
Por isso, é aqui que entram aqueles tipos de investimento de longo prazo, investimentos relacionados à inflação, ações, fundos de investimento imobiliário, previdência privada e também até a própria previdência pública é considerada nesse tipo de investimento. E olha só, não existe uma receita de bolo para você investir para a independência financeira e existem inclusive várias filosofias e estratégias diferentes para chegar lá. Cada gestor, inclusive, tem a sua. O importante é ter uma carteira de investimentos que seja diversificada e que seja focada nesse longo prazo, já que esse dinheiro tem que estar sempre investido considerando um prazo longo de tempo. E olha só, isso aqui não significa que você precisa sempre manter as suas posições ali dentro do mercado sem vender, tá? Mas significa que você tem que ter um patrimônio separado para essa finalidade de independência financeira e isso sempre tem que estar investido lá. Se você ficou com alguma dúvida, fala com a gente aqui nos comentários e se esse vídeo foi útil para você de qualquer forma, dá um like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. A gente está começando uma série de vídeos aqui dentro desse nosso canal, na Faz Capital, então a sua contribuição vai ajudar bastante a gente para trazer cada vez mais informação de qualidade justamente para você. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.